Há um tempo e um propósito para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de aborrecer. Há um tempo para tudo. E para todas as coisas debaixo do sol, há um propósito. Nada acontece por acaso, nada acontece sem propósito. Tudo que acontece deveria nos deixar um aprendizado. Infelizmente, nós geralmente não aprendemos muito com sofrimento. Reclamamos, nos fatigamos, apressamos, queremos pressa para tudo nessa geração fast food. Tudo com muita pressa. Mas se a gente parar para meditar, plantamos uma semente de milho e amanhã comeremos o milho assado, cozido, pamonha, canjica? Claro que não. Temos que esperar o tempo do plantio, o tempo da germinação, o tempo da maturação. Eu não sei se é 3 meses ou 6 meses para comermos a espiga de milho que já está no ponto. Mas a gente sempre quer que Deus faça as coisas rápidas e muitas vezes deixamos passar batido o aprendizado que deveríamos aprender no tempo do processo. A espera é difícil, mas o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso está lá no Salmo 40. Mas as pessoas gostam de correr para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me acudir. Precisamos atentar para o processo. Nessa geração do corre-corre, pedimos uma pizza, 1 hora para esperar chegar em casa uma pizza é um absurdo. O mundo corrido, tudo acelerado, tudo às pressas, até as crianças, quando nascem, já são expostas a um celular, quando a sua mentezinha, que ainda está em desenvolvimento, o seu cérebro, era para ver tudo devagar, os movimentos da mamãe, do papai, da família, movimentos lentos, para que ele pudesse ir assimilando aos poucos. Vem aquela coisa corrida, imagens, muitas cores, e vai adoecendo as crianças. Mas os adultos estão ficando cada vez mais impacientes, mais depressivos, mais acelerados, ansiosos. Precisamos entender que para tudo há um processo e que deveríamos aproveitar a viagem. A viagem, estamos numa viagem, estamos passando por essa vida. Não somos daqui e não somos eternos aqui, enquanto o nosso espírito, sim, é eterno, mas esse corpo é mortal, tem um tempo de validade e nós não sabemos quando vamos partir. Eu gosto de uma história que eu vi certa vez, que quando nascemos, nos entregue uma maleta. E ali tem habilidades, possibilidades, tudo aquilo para usarmos no tempo de vida que teremos aqui. Poderíamos nos beneficiar com os recursos, as ferramentas, mas não prestamos muita atenção e vamos vivendo com a síndrome deixa a vida me levar. Vida leva. Eu não. Já fui levada há muito tempo, mas hoje não. E aí esquecemos. Quando chega o dia da partida, do chamado, vem pra cá, que o teu tempo aí já terminou. Me entregue a bagagem. Peraí, mas o que tinha mesmo nessa bagagem? Você teve todo o tempo do mundo para procurar, para usufruir, para utilizar as ferramentas que lhe foi entregue. E você não usou. Infelizmente, o tempo acabou.
E eu penso que, como um celular, eu não sei usar todas as funções do meu celular, mas se eu procurasse estudar como funciona ele, eu poderia me beneficiar muito mais. E também a ciência fala que os grandes inteligentes, os gênios, usam aproximadamente 10% da capacidade mental. Imagine os outros 90%. Infelizmente, muitas pessoas usam para o mal. Mas se todos nós usássemos a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, a nossa capacidade criativa dada por Deus, como poderíamos beneficiar esse mundo e as pessoas? Tudo poderia ser diferente. Mas passamos pela viagem sem nos atentar, sem nos aperceber, passamos desapercebidos. Tem até uma história de um missionário dos tempos passados, está relatado num livro, não lembro agora qual, e ele foi para um chamado missionário, onde Deus chamou ele para ir para missões, e ele disse: Deus, eu não tenho condições financeiras para ir. Nessa época, viajavam-se de navio para grandes cidades, para outros países, e ele não tinha condições, e Deus disse para ele: vá para o porto, porque eu vou providenciar. E lá chegando, esperou, e o navio já ia sair, né? E chegou uma pessoa e disse: olha, missionário, Deus mandou trazer esse bilhete, vá depressa porque o navio já vai sair. E ele correu, olhando para a sua condição financeira, foi para o lugar mais baixo do navio, viver juntamente com aquelas pessoas sem condições que ficavam no porão. A curiosidade bateu um certo dia e ele foi até o alto. Subiu as escadas e viu as pessoas se banqueteando, as pessoas com as melhores refeições, com muita alegria, vivendo uma vida extraordinária. E ele desceu triste, fez o comentário com seu colega ali de porão: quanto seria preciso para participar de uma refeição daquelas? E ele disse: meu amigo, ali só tendo o bilhete que dá direito à primeira classe. Qual é o seu bilhete? Ele disse: eu não sei, peguei, coloquei no bolso, e quando ele olhou, era primeira classe. Ele deixou de desfrutar toda a viagem na primeira classe para viver no porão, porque não atentou para o seu bilhete, ele olhou para a sua situação, para a sua condição. Ele esqueceu quem foi que tinha enviado ele para aquela viagem. Era para ele olhar para a condição de Deus. Se a obra é de Deus e foi Ele que me enviou, certamente Ele proverá todas as coisas da melhor forma possível. E aí faltavam mínimos dias, talvez 1, 2, 3, eu não lembro. E ele foi reivindicar o seu direito e usufruir. Jesus, certa vez, um discípulo perguntou: mestre, o que nós ganhamos em te servir? Largar tudo e te seguir? E ele disse: 100 vezes tanto aqui nessa terra, por fim, a vida eterna. Existem muitos cristãos, muitas pessoas vivendo só esperando para um dia reinar e morar no céu, mas Jesus preparou uma vida plena para nós, uma vida abundante, onde nós podemos representar Deus, representar o reino dos céus. Não somos daqui, precisamos usufruir daquilo que Ele conquistou para nós. Podemos viver bem, podemos viver supridos. Eu tenho testemunhos da provisão sobrenatural de Deus, mas isso é assunto para outro vídeo. Você tem alguma experiência extraordinária, sobrenatural? Conta pra gente aqui nos comentários. Um beijo no seu coração.